Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Marcos 10:18. Fala assim: E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que um jovem, né? Ele se aproximou de Jesus, né? E ele falou, né? Ele perguntou ali, né, para o Senhor o que ele poderia fazer, né, para herdar a vida eterna. E ali Jesus, né, começou a falar para ele, né, que era para ele, que ele sabia, né, os mandamentos, né, que era não adulterarás, não matarás, né, honrarás seu pai e sua mãe. E aí ele vai falar, né, para Jesus que tudo isso, né, ele fazia já desde a sua mocidade. E aí Jesus, né, começou a dialogar ali com ele, né? E o amor, né, que viu que ele seguia ali os mandamentos que Jesus deixou. Mas aqui no 21, Jesus vai falar assim: E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. E a palavra do Senhor vai falar, né? Que quando Jesus falou para ele, né? Que faltava isso, né? Ele vender, né? Tudo que ele tinha ali e seguir a Jesus. Ali aquele jovem, ele se entristeceu, né? Porque a palavra do Senhor vai falar que ele tinha, né? Muitos bens ali, muitas propriedades. E quando Jesus mandou ele vender tudo, né? E doar ali aos pobres e o seguir, ele começou a olhar, né, para os seus tesouros aqui, né, nessa terra. E muitas vezes acabamos pecando ali, né, acabamos perdendo, né, do Senhor, a bênção do Senhor, né, a bênção de alcançar, né, a vida eterna, a salvação com Cristo, porque olhamos para o que temos aqui nessa terra. E o Senhor fala, né, na sua palavra que não devemos, né, guardar tesouros aqui na terra, né, aonde a traça rói, né, aonde o ladrão rouba, que nós devemos guardar, né, o nosso tesouro é no céu. E nós devemos guardar o tesouro, né, nosso tesouro no céu é buscando, né, a presença do Senhor. O nosso tesouro é ter, né, Jesus como nosso Senhor e ter uma vida eterna, né, com Cristo. Sabemos que quando o Senhor nos chamar aqui dessa terra, né, nós temos uma vida com Cristo. Irmãos, e muitas vezes até queremos, né, seguir o Senhor. Muitas vezes você vê, né, pessoas aí que têm condições, né, que até quer seguir o Senhor, mas é da sua maneira, né, não quer deixar coisas, né, que não agradam o Senhor, para seguir o Senhor verdadeiramente, né, agradando o Senhor, para seguir os mandamentos do Senhor, né, mas muitas vezes não queremos seguir porque não queremos deixar, né, o mundo, não queremos deixar as coisas do mundo, né, que nos atrai, né, que nos agrada. E quando o Senhor pediu para esse jovem, né, vender tudo que tinha e dar aos pobres e o seguir, né, que o Senhor, né, tinha para ele era uma vida eterna lá no céu com Cristo, né, que o Senhor não queria ele apegado, né, com os bens materiais. E não é porque era pecado, né, ele ter esses bens materiais, mas é porque ele estava colocando, né, o seu coração era ali naquelas riquezas. Tanto é que quando o Senhor pediu, né, para ele vender e o seguir, ele se entristeceu ali, né, porque ele tinha muitas riquezas e ele confiava, né, o seu coração não estava no Senhor. Por mais que ele seguisse, né, como ele falou aqui para Jesus, que desde a sua mocidade ele já seguia esses mandamentos aqui, mas o seu coração não estava totalmente em Jesus, estava nas suas riquezas, né? Ele tinha muitas riquezas e quando o Senhor tocou ali, né, naquele ponto fraco dele ali, que eram as suas riquezas, que ele amava e que ele não queria abandonar, ele saiu entristecido, né? E ele não quis seguir Jesus, ele não quis abrir mão, né, das suas riquezas. E muitas vezes
Nós somos assim, né? Como esse jovem rico. E eu não falo, né, de riquezas, né? Mas de algo mesmo que você, tipo, é um pecadinho de estimação que você não quer deixar. E Jesus está falando, né? Abandona, né? E segue-me. Eu tenho algo melhor, né, para você. E muitas vezes não queremos deixar, né? Por amor ao mundo, por amor, né? Às coisas do mundo. Quantas pessoas não deixam, né, de seguir a Jesus, né? Por amor às coisas do mundo, né? Aí fala, não, eu tô novo demais, ainda tô muito jovem, vou curtir ainda. Depois que eu curtir, né, que eu tiver mais velho, aí sim eu vou para Jesus. E esse pensamento é um pensamento assim, errôneo. Por quê? Porque nós não sabemos, né, o dia que o Senhor vai voltar para a gente. Irmãos, e as pessoas, né, começam muitas vezes a falar, ai, tem tempo que o Senhor fala, né, que vai voltar e nunca voltou. Mas se você for parar para pensar, né, Jesus já voltou para muita gente. Muitos estavam preparados, né, para a volta de Jesus para eles, mas a grande maioria não está preparado. A grande maioria você pode ver o tanto de jovens, né, se perdendo e quando poderia, né, estar, né, com Cristo, ter uma vida eterna com Cristo, tá aí se perdendo, né, no mundo das drogas, da prostituição, né, do alcoolismo. E pensa que porque é jovem, né, tem uma vida inteira pela frente. E muitas vezes as suas atitudes, né, o caminho que você escolhe para seguir é justamente esse caminho, né, que faz com que você perca a sua vida mais cedo ainda, né? Faz com que você perca a sua vida ainda muito jovem. E as pessoas não entendem isso, que Jesus pode voltar para você, né, a qualquer momento, não importa a sua idade, né? Só quem sabe o dia e hora é o Senhor, né? O dia e hora seu e o dia e hora meu. Então, quando Jesus ele nos chama, né, para seguir, para abandonar tudo, né? Abandonar as coisas, né? Que nos atrai aqui nessa terra e seguir Jesus, é porque Jesus já sabe, né? O nosso dia, já sabe a nossa hora e sabe que quando Ele vier, né? Nos chamar, quando fechamos os nossos olhos aqui dessa terra, né? Nós saber para onde nós vais, nós saber, né? Que Jesus ali nos aguarda, que nós temos uma vida eterna com Cristo. E aqui quando esse jovem, ele abandonou Jesus, quando Jesus pediu, né, para ele deixar tudo e seguir, aqui foi como se ele estivesse assinando, né, a própria sentença de morte. Por quê? Porque ele tinha muitas riquezas. Mas se Jesus voltasse para ele, né, naquele dia, ele ele não ia ter nada, não ia levar nada, né, daquelas riquezas dele ali. Ia ficar tudo na terra e ele ainda ia perder, né, sua vida eterna com Cristo. Então, através dessa palavra que o Senhor nos fala, né, não deixe Jesus por nada, né? Não deixe Jesus por ninguém, não deixe Jesus, né, por as riquezas aqui dessa terra, porque tudo é passageiro, tudo passa, né? Hoje você está vivo, amanhã você não sabe se você ainda está vivo. Então, creia que a sua maior riqueza é Jesus. Não importa, né, sua condição financeira. Você pode até ser abençoado, né, financeiramente falando. Mas tem que ter aquela convicção, né, que o seu amor, que o seu coração não tem que estar ali naquelas riquezas, né, que você conquistou aqui na terra. Mas sim, o seu coração tem que estar em Jesus. Você não pode se apegar, né, com as riquezas aqui dessa terra para você não se perder, assim como esse jovem rico fez. Quando ele viu, né, que ele tinha tanta riqueza, tanta prosperidade, ele pensou, né, eu tenho tanto aqui nessa terra, né? Como é que eu tão jovem, né, vou vender tudo e doar e seguir, né, Jesus? Então ali ele fez uma escolha ruim. E ele foi embora ali, ele abandonou Jesus quando Jesus pediu. E através dessa palavra o Senhor fala, né, conosco. Quando o Senhor te pedir algo, né, para você abandonar, né, algo que não tem agradado ao Senhor, né,
para você colocar os seus olhos e o seu coração inteiramente no Senhor. Não pense duas vezes, né? Não faça como esse jovem rico, né? Não coloque o seu coração em riquezas em nada aqui dessa terra, não. Porque a sua maior riqueza mesmo é o Senhor. Tenha a certeza e a convicção disso, né? E busque o Senhor a cada dia, né? Busque a santificação, né? Com o Senhor a cada dia. Não que você esteja isento de pecar, né? Porque estamos nessa terra que somos seres humanos, né? Erramos, pecamos a todo momento, mas sempre com a consciência, né? De que erramos, né? Vai lá, peça perdão ao Senhor e continue, porque a caminhada nossa aqui nessa terra é assim. A gente erra, a gente peca, mas a gente sempre, né? Tá buscando a misericórdia do Senhor e buscando o Senhor, que é a nossa maior riqueza e o nosso maior tesouro. E aqui, irmãos, através dessa palavra aqui, é uma reflexão, um ensinamento, né? Para que a gente venha ter a certeza de que nesse mundo não tem nada de bom, né? Se você for olhar, né? Nada é mais precioso do que a presença do Senhor. Até porque se vinha uma enfermidade, não é uma enfermidade para a sua vida, e essa enfermidade for muito grave e o Senhor não quiser te curar, né? Não tem dinheiro no mundo, né? Que compre a sua saúde. Amém? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né? Para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada porque dormimos e acordamos, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Pai, que nós venhamos ter sempre essa plena certeza, né, e convicção do Senhor em nossa vida, de que o Senhor é a pessoa mais importante da nossa vida, de que riquezas, né, não tem que estar em primeiro lugar na nossa vida e nem nada, nem ninguém, mas sim o Senhor. Porque o Senhor nos deu a vida, né? E o Senhor também, né? No tempo certo, é quem sabe o tempo de recolher cada um de nós, e que quando o Senhor nos chamar, nós estamos, né, nós estejamos com as nossas vestes brancas, alvas diante de Ti. Pai, desde já te agradecer, né, por tudo, pelo Teu zelo, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Quero te pedir também que quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação. E te pedir também que o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.